Este programa é livre para todos os públicos. Meu coração arde por ti, minha alma grita por ti. Neste mundo nada mais me satisfaz. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é só vaidade. Descobri que só o Senhor não passará. Eu não nasci para este mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em ti. Quantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra ti, Senhor. Convido você a cantar isso mais uma vez. Meu coração arde por ti. Meu coração arde por ti. Minha alma grita por ti. Neste mundo nada mais me satisfaz. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é só vaidade. Descobri que só o Senhor não passará. Eu não nasci para este mundo. Eu não nasci pra este mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em ti. Quantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra ti, Senhor. Então ergue teus braços pra Ele e canta que você o ama. Te amo, te amo, te amo, meu amor, meu amor, meu amor, como eu te amo, te amo, te amo. Te amo, meu amor, meu amor, meu amor. Senhor, como eu te amo. Vai neste momento, no início deste programa, declarando o seu amor a Jesus. Eu quero, Jesus, que o meu coração arda de amor por ti. Sim, Senhor, não quero ser frio contigo, não quero ser indiferente contigo. Neste mundo nada mais me satisfaz. Só o Senhor é minha segurança, só o Senhor é minha alegria, só o Senhor é o meu apoio, só o Senhor és tudo que eu preciso. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vai, irmão e irmã, do fundo do seu coração, dizendo: eu te amo, Jesus. Francisco de Assis, ele passava uma noite inteira dizendo esta mesma frase: eu te amo, Jesus. Já pensou você ficar a madrugada inteira olhando para um crucifixo e dizendo: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Meu coração arde por ti, minha alma grita por ti. Neste mundo
nada mais me satisfaz. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é só vaidade. Descobri que só o Senhor não passará. Eu não nasci pra este mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em Ti. Oh, quantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra Ti, Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu amor. Ele é teu amor, meu amor, e nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Não posso, não posso, quero ser completamente teu. Para mim o mundo ficou para trás, para sempre viverei só o que Deus sonhou para mim. Nunca mais, nunca mais, nunca mais vou te deixar. Não posso, não posso, quero ser completamente teu. Para mim o mundo ficou para trás, para mim o mundo ficou para trás. Para sempre viverei só o que Deus sonhou para mim. Oh, te amo, Deus, te amo, te amo, te amo, meu amor, meu amor. Eu não nasci pra este mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em Ti. Quantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra Ti, Senhor. Te amo. Deixa o teu coração cantar. Te amo, te amo, meu amor, meu amor, como eu te amo, te amo, te amo, te amo, meu amor, meu amor. Que alegria estarmos juntos em mais um programa Som do Monte. Seja muito bem-vindo, você que está em casa, você que está aqui. É uma alegria estarmos juntos. Este programa
que tem impactado tantas vidas, esse programa que vai impactar tantos corações, este programa que alimenta a tua espiritualidade. E que bonito, nós estamos com o livro A Alma de Todo Apostolado, um livro para os apóstolos de Cristo. E todos nós devemos ser apóstolos de Cristo, todos nós. Todos nós devemos servir a Cristo, evangelizar. Mas estamos aprendendo qual é a alma de todo apostolado. Lembrando que você encontra este livro no Davi, Canção Nova, tá certo? Para quem está com o livro, nós estamos na página 159. Nós estamos meditando que o apóstolo de Cristo, ele irradia luz, ele irradia virtudes, ele irradia coisas boas. Veja, nós já vimos que o apóstolo de Cristo irradia fé, esperança, caridade, bondade, humildade. Hoje nós vamos dar um seguimento, e eu quero dizer a você que o verdadeiro apóstolo de Cristo, ele irradia firmeza e doçura. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque são duas palavras até que parece que contrárias: firmeza e doçura. Todo apóstolo de Cristo deve ter isto: firmeza e doçura. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que quer conquistar almas para Deus. Então nós estamos querendo dizer que você só vai conquistar almas para Deus se você tiver firmeza e doçura ao mesmo tempo. E o nosso maior modelo para isso é o nosso Senhor, é o Evangelho, é Jesus Cristo. Se olharmos para a vida de Cristo, nós vamos ver que Jesus teve firmeza e doçura quando falava conosco, quando falava com as pessoas. No Evangelho, o Salvador acolhe os pecadores com misericórdia. É amigo de Zaqueu, dos coletores de impostos, cheio de bondade para com os enfermos, os aflitos, as crianças. E entretanto, ele, a doçura e a mansidão encarnadas, não hesita em tomar o açoite para expulsar os vendilhões do templo. Então vamos lá, vamos por partes. Se nós olharmos para a vida de Cristo, nós vamos ver um homem cheio de doçura. Um homem que, ao encontrar os pecadores, não os tratava com rispidez. Jesus, ao encontrar os pecadores, os tratava com doçura, os tratava com bondade. Zaqueu, hoje eu quero ficar na tua casa, Zaqueu. E todo mundo olhava para Zaqueu, mas Zaqueu não é aquele ladrão, cobrador de impostos. Zaqueu, eu quero ficar na tua casa. Olha a doçura de Jesus. A doçura de Jesus de deixar aquela mulher lavar os pés dele, enxugar com os cabelos. E as pessoas dizendo: se ele soubesse quem é esta mulher que está fazendo isso, se ele soubesse quem é esta mulher. E Jesus deixa que ela faça. A doçura de Jesus quando ele encontrava com as crianças. Aliás, os apóstolos eram um pouco ríspidos. Não pode não. E queria ignorar as crianças não podem atrapalhar Jesus. E Jesus falava: deixa a criança vir até mim. Tudo isso a gente vê um homem dócil. Nós vemos docilidade. Ou melhor, nós vemos doçura. É doce. A mulher quer converter o marido, mas é uma fera.
Como é que converte um marido sendo uma fera? Como é que o marido converte a mulher sendo uma fera? Como é que os pais querem converter os filhos se são feras? Minha gente, isto não funciona. Eu já quero desde já dizer a você, se você quer evangelizar, você não pode usar de velocidade, você não pode ser uma pessoa feroz, você tem que ser uma pessoa dócil, com doçura nas palavras, com doçura nos gestos. Então, quer converter um filho? Tenha doçura com seu filho, tenha doçura com o seu marido, tenha doçura com o seu vizinho, tenha doçura com as pessoas. É somente assim que a gente vai atrair pessoas para Deus. Então temos que imitar o nosso mestre, que tinha doçura com as crianças, que tinha doçura com os pecadores, que tinha doçura com os enfermos. Diz a palavra que jogavam os enfermos para ele, e ele cuidava dos enfermos, ele tratava, ele impunha as mãos, tinha compaixão. Então esse é o nosso mestre, doçura. Olhamos para Jesus e vemos doçura. Então, quando as pessoas olharem para um apóstolo de Cristo, elas têm que ver doçura. Não pode ver uma pessoa ranzinza, não pode ver aquela pessoa nervosa, não pode ver aquela pessoa estourada. Isto afasta as pessoas da igreja. Esse livro também fala muito com sacerdotes, por exemplo, mas você imagina, você pega aquele sacerdote brabo. Quantas vezes a gente já ouviu dos fiéis, quando ela vê um sacerdote bravo, um sacerdote nervoso, o que acontece? Vai afastando os fiéis. O sacerdote tem que ter a doçura de Cristo, para acolher aqueles que mais precisam. O pregador que não é dócil com o povo, que não tem doçura com o povo sente. O músico que não tem doçura com o povo, todo mundo sente. Mas às vezes você também é assim, e cuidado, às vezes do lado de fora, nós temos doçura com as pessoas. Então, para as pessoas de fora, somos cheios de doçura. Mas para as pessoas de dentro, de casa, nós somos feras. Isso também é um grande erro. Quando para os de fora nós somos cheios de doçura, para os de dentro nós somos cheios de bravura. Está errado. Isso não é um apóstolo de Cristo. Veja, mas ao mesmo tempo, Jesus, ele era firme. Ter doçura não significa que você não vai ser firme. Então veja, o mesmo Jesus que tinha doçura, é aquele que um dia pegou açoite, fez chicote e começou a dar chicote em quem estava vendendo no templo, em quem estava fazendo do templo um lugar de negócio. Então veja, neste momento ele não foi tão, não é uma doçura, ele foi com firmeza. E que severidade, que força nas suas expressões, quando fala de Herodes, ou quando condena os vícios dos escribas e fariseus. Quando ele encontrava com esse povo, o que ele chamava esse povo? Seus hipócritas, raça de víboras. Então parece até estranho, eu estou falando para você que tem que ter doçura, e Jesus tinha doçura, mas quando ele encontrava uma realidade que ele sentia que ele precisava ser firme, então ele usava de firmeza, e chamava as pessoas de hipócritas, fazia açoite,
e assim também devemos ser nós. O apóstolo de Cristo, ele tem que ter muita doçura, mas ele também tem que ter muita firmeza. E quando é que entra esta firmeza? Quando tem que respeitar as coisas de Deus. Então eu tenho que acolher todos na minha igreja, eu sou o padre desta igreja, eu tenho que acolher todos que aqui entram, com doçura, mas se alguém chegar aqui bagunçando a minha igreja, desrespeitando o sagrado, eu não vou poder chegar também muito, eu vou ter que falar, não, aqui é um lugar sagrado, aqui não pode fazer esse tipo de coisa. Então a pessoa... E veja, isso se aplica em tudo. Eu estou dizendo que com o seu filho, com o seu marido, você tem que ser uma pessoa cheia de doçura, mas tem hora que você tem que ter firmeza. Tem hora que para o filho, entenda o que eu vou dizer, entre aspas, tem hora que para o filho o chicote vai fazer bem. Porque quantas vezes mamãe e papai me corrigiu, e isso me fez bem, e o chicote de minha mãe me ensinou muita coisa. Eu estou colocando entre aspas, que eu não estou dizendo que você tem que bater no seu filho com chicote, mas esse chicote significa o chicote da correção. Tem horas que você tem que corrigir com firmeza, então tem horas que o apóstolo vai tratar com doçura, mas tem hora que ele tem que tratar com firmeza. Você tem que mudar de vida, você está errado, você está no pecado, você está sendo hipócrita. Agora, o difícil vai ser a gente equilibrar, o difícil vai ser a gente entender quando é a hora de ter doçura, quando é a hora de ter firmeza. Aliás, até quando eu tenho firmeza tem que ser com doçura. Como que vai ser isso? Só com a graça de Deus. Em outras palavras, não é aquela firmeza com raiva. Porque às vezes a mãe vai corrigir o filho, e até está certa a correção, só que o problema é que ela corrige com raiva. E aí que está errado. Quando você corrige descarregando a sua raiva, está errado. Então o marido vai corrigir a mulher, mas é descarregando raiva, está errado. Não vai dar certo essa correção. Portanto, a correção, a firmeza também tem que ser com doçura. É aquela correção que eu corrijo com lágrimas nos olhos. Quantas vezes eu tive que pregar a palavra de Deus com lágrimas nos olhos? Porque a gente sabe que está pregando algo que vai doer. Vai doer. Eu preciso ser firme na minha pregação. Eu sei que vai doer no coração de muita gente, mas eu preciso dizer. Mas eu não posso fazer isso descarregando raiva, descarregando ira. Está dando para entender, sim ou não? Salvo estas exceções, e quando não estão em jogo os princípios, é a mansidão que deve prevalecer na conduta do operário do Evangelho. Apanham-se mais moscas, diz São Francisco de Sales, com uma colher de mel do que com barris de vinagre. Se você tiver que escolher entre ser firme e ser cheio de doçura para conquistar alguém, escolha sempre a doçura. Você só vai usar a firmeza quando for necessário. Dá para entender, sim ou não? Então, a melhor é você usar com doçura. Quer converter o filho? Doçura. Quer converter o marido? Doçura. Quer converter alguém? Doçura. Se preciso for, se não tiver jeito, se for para defender princípios, se for porque precisa, aí você vai ser firme. Aí, porque olha o conselho do santo aqui: apanham-se mais moscas com uma colher de mel do que com barris de vinagre. Você vai colher mais almas para Cristo com o melzinho da doçura do que com o vinagre da correção. Lembremos-nos da censura infligida pelo Senhor aos seus apóstolos, quando estes, ofendidos e humilhados na sua dignidade humana, e não inspirados por um zelo puro e desinteressado, queriam recorrer à violência, e pediam que o fogo do céu descesse sobre a cidade da Samaria, que se recusara a recebê-los.
Não sabeis, disse-lhe Jesus, de que espírito sois animados. Preste atenção, isso aqui é maravilhoso, porque é um grande exemplo. Lembra deste fato, onde os apóstolos estão pedindo para Jesus: derrama fogo do céu sobre esse lugar aqui, destrói esse povo que não quer se abrir para você, manda cair fogo do céu aqui. Jesus olha para eles e fala: ó, vocês estão pedindo coisa errada. Vocês não sabem de que espírito sois animados, vocês estão sendo animados. Veja, o que eles estavam ali? Eles não estavam movidos por uma firmeza evangélica, eles estavam com raiva daquele povo. Você quer saber de uma coisa? Eu tô nem aí para vocês, que vocês se lasquem, que você caia fogo do céu na cabeça de você. Então é isso que pode acontecer conosco, é isso que pode acontecer na evangelização, na sua família, na sua casa, com seus amigos. Você não sabendo evangelizar, não sabendo ser firme, no fundo você age com raiva, que se lasque também. Não! Jesus falou: ei, não vamos botar fogo do céu, não. Jesus o que pediu para eles? Eles quiseram agir com firmeza, e Jesus pediu o quê? Doçura. Então esse é o discernimento que a gente vai ter que ter, este é o discernimento que a gente vai ter que ter: doçura, firmeza, doçura, firmeza. Mas se a gente tiver que escolher, doçura. Um dos nossos atuais bispos, cuja firmeza de princípios é citada como exemplo, visitou recentemente na sua cidade episcopal várias famílias enlutadas, em cujo seio a guerra, que naquele momento flagelava a Europa, tinha feito muitas vítimas. Fazendo-se tudo para todos, veja, estou contando a história de um bispo, fazendo-se tudo para todos, foi esse bispo levar as suas consolações a um calvinista. Olha que bonito, um bispo católico foi levar suas consolações a um protestante, a um calvinista, que chorava por um filho caído no campo de honra. Então aquele calvinista tinha perdido um filho, e o bispo católico foi lá consolar. E dirigiu-lhe algumas palavras cordiais e comovidas. Então imagina, o bispo saiu do seu lugar, saiu da sua terra e foi lá. Foi lá cheio de doçura ao encontro de um protestante, de um calvinista. Enternecido por este ato de caridade, esse protestante exclamou depois: parecia impossível que um bispo de tão nobre nascimento e de tão elevada instrução se dispusesse a adentrar a minha modesta habitação, em especial devido à disparidade das nossas crenças. Olha que forte isso converte. O bispo sai do seu lugar e vai atrás e vai ao encontro de um calvinista, de um protestante, e o consola. E aquele protestante, quando recebe a visita de um bispo, fala: mas nossa, um homem tão importante desse vindo na minha casa. E outra, a gente tem crenças diferentes, ele é católico, eu sou evangélico. E ele contudo veio. O seu procedimento, as suas palavras tocaram o meu coração. Mas olha que bonito, o seu procedimento. Porque se você quiser converter alguém, se necessário, use palavras. O que mais converte é o teu procedimento. Eu posso falar, gente, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu, Frei Gilson, posso falar bonito que for. Eu posso falar a coisas mais lindas que forem. Se na minha vida vocês verem algo que contradiz o que eu falo, na hora todo mundo deixa de acreditar no que eu falo. É verdade ou não é? É na hora. Porque o que conta não é só palavras, tem que ter vida.
Aquele bispo estava mostrando vida, não só palavras, ele estava mostrando vida. E veja, o seu procedimento e suas palavras tocaram meu coração. O industrial que tem a seu serviço este empregado, ao contar-nos o fato, acrescentou: na minha opinião, esse protestante já está a meio caminho da conversão. Com efeito, com a sua doçura, o bispo adiantou mais essa conversão do que com as longas e intermináveis discussões. Então, o que significa? Aquele protestante, ele estava se convertendo pela doçura de um bispo. Quantas pessoas você já converteu pela sua doçura? É uma pergunta que você pode fazer. Quantas pessoas você já converteu pela sua doçura? O protestante, por assim dizer, ou melhor, esse pastor de almas manifestou a mansidão de Jesus Cristo. Então aquele bispo, o que ele manifestou? A mansidão de Jesus. O protestante, por assim dizer, viu diante de si o Salvador e irremediavelmente disse para si mesmo. Preste atenção agora na palavra do protestante, do calvinista. O protestante diz: uma igreja que tem pontífices que tão excepcionalmente refletem aquele que eu admiro no Evangelho, deve ser a verdadeira igreja. Este homem, para refletir o que eu leio no Evangelho, ele só pode fazer parte da verdadeira igreja. E este homem se converte ao catolicismo por causa da doçura de um bispo. Deu para entender, sim ou não? Então este mundo, ele está precisando de evangelização. Este mundo está precisando de Deus. A tua casa está precisando de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos irradiar firmeza e doçura. Diga comigo: eu preciso irradiar firmeza e doçura. Então tem horas que você vai ter que ser firme, tem horas que você vai ter que usar de doçura. Se você tiver que escolher, tiver na dúvida, use a doçura. Se você tiver na dúvida, use a doçura. Mas tem horas que nós vamos também ter que ser firmes. Como Jesus, lembram daquele caso, aonde Jesus foi firme com Pedro? Interessante. Pedro parece que está usando de doçura com Jesus. Jesus, eu não vou permitir que te matem. Jesus, eu não vou permitir, nós vamos te defender. Aí Jesus fala para Pedro, o que Jesus fala para Pedro? Vai-te embora, Satanás, porque os teus pensamentos não são como os meus pensamentos. Então veja, Pedro usa de uma doçura errada, e Jesus naquela hora usa de firmeza. Jesus usa naquela hora de firmeza, com um amigo, porque eu não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Tem horas que a gente tem que ser firme até com os nossos amigos. Tem hora que a gente tem que ser firme com os familiares, tem hora que a gente tem que ser firme com os amigos. E quando é que a gente tem que ser firme? Quando alguém quer nos tirar de Deus. Quando alguém quer me tirar de Deus, eu tenho que ser firme. Ou quando você vê que alguém está saindo de Deus, tem horas que é bom usar da firmeza. Mas tem horas que tem que ser com doçura.
Então talvez muitas mulheres estão precisando de doçura. Aliás, mulheres, por favor, vocês já têm isso em vocês, a doçura de uma mulher. O homem geralmente é mais bruto mesmo. O homem já tem aquela tendência a ser diferente. A mulher já é dela. É tão ruim quando a gente vê uma mulher que perdeu a doçura. Porque é próprio da mulher essa doçura, mas tem mulheres que perderam a doçura. Que perderam esse trato com os filhos, com o marido. Não perca. Agora é claro, a mulher tem que ter doçura e o homem pode ser grosso? Não. A doçura é para todos. A doçura é para todos. Amém? Diga comigo: dai-me, Senhor, um coração com doçura e firmeza para te levar ao mundo. Quero convidar você a terminarmos este momento rezando ao Espírito Santo e pedindo que Ele nos dê esta doçura de coração, esta mansidão de coração. Quero convidar você a ficar de pé. Nós queremos pedir o Espírito Santo. Nós queremos pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos dê aquilo que precisamos. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vai erguendo os teus braços neste momento e vai pedindo este Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Vai, ergue teus braços. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar. Solta a voz. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Orialalabarialalaya. Orialalarialalarialalariala. Solta a sua voz no Espírito. Solta a sua voz no Espírito. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a ser mansos como o Senhor foi. Dá-nos um coração cheio de doçura, Jesus. Tira de nós toda a raiva, tira de nós todo o medo, tira de nós tudo que atrapalha. Ergue teus braços e canta para Ele. Eu quero amar, eu quero ser
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer ensinar você a amar, Ele quer ensinar você a ter doçura. Então canta: eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Nos encontramos daqui a pouco, um breve intervalo e a gente já volta. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Em Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda a minha mentira, quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia. Ser morno não dá mais. Ergue teus braços e clama agora o Espírito Santo sobre você. É muito bom estar com você em casa. Nosso programa está quase encerrando, mas nós queremos pedir este Espírito Santo que trabalhe em nosso coração, que aqueça o nosso coração, que aqueça a nossa alma, que aqueça a tua vida. Cante mais uma vez. Vem, Espírito de Deus, purificar. Vem, Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda a minha mentira, quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia. Ser morno não dá mais. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar esta nação com um tremendo avivamento. Vem, Espírito, queimar. Solta a voz. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. É somente o Espírito Santo que vai conseguir, porque enquanto o Frei pregava no programa de hoje, você pode ter dito para você mesmo: mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Como? Como ter essa doçura na hora certa, do jeito certo? É só o Espírito Santo que vai te dar isso aí. Então eu quero dizer a você que o apóstolo, por isso que o resumo de todo esse livro é o que? Você precisa ter intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai conseguir. Por isso, a alma de todo apostolado é estar na intimidade com Deus, é ter uma vida de oração. Se você não tiver vida de oração,
Você não vai conseguir ser dócil. Você não vai conseguir ser dócil. Você vai agir de forma áspera. Você vai agir de forma que não convém a um apóstolo. E vamos ser sinceros, minha gente. Quantas vezes você já foi contra-testemunho para alguém? Quantas vezes? Quantas vezes você já teve uma atitude que os teus vizinhos falaram, isso aí é ser cristão, isso aí é ser católico? Talvez muita gente olhou para você e falou, isso aí é essa pessoa que vai para a igreja? Isso é muito triste. Quando a gente tem atos diferentes do que a gente acredita, do que a gente crê. A história daquele bispo que eu contei é uma história que deveríamos seguir o exemplo. Então nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque não é fácil ter esta doçura. Não é fácil. E muitas vezes também não é fácil ter firmeza quando a gente precisa ter. Porque às vezes quando a gente precisa ter firmeza, às vezes a gente quer passar a mão na cabeça de alguém. Passar a mão na cabeça de alguém também não é amor. Quando precisa de firmeza. Então quando alguém está fazendo algo errado, a pessoa está se perdendo, não é hora de passar a mão. É hora de ser firme. É hora de agir com doçura, mas com firmeza. Então nós precisamos dessa sabedoria. E toda essa sabedoria só quem vai nos dar é o Espírito Santo. Amém? Por isso diga comigo, vem Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Eu preciso dessa sabedoria. Eu preciso das Tuas luzes. Eu preciso do Teu entendimento. Cante mais uma vez. Vem Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser, quebra toda minha mentira, quebra toda minha mentira, toda minha covardia, ser morno não dá mais. Aviva os corações, aviva os corações e levanta uma nova geração. Oh, vem despertar esta nação com tremendo avivamento. Vem Espírito queimar o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração. O nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. E ora no Espírito agora. Você que está em casa neste momento, ore. Quantas vezes na tua casa, a tua casa foi um lugar de brigas? Talvez eu estou falando agora com famílias, com casamentos que estão em brigas, com casamentos que estão em discussão. Talvez eu estou falando agora com pessoas que estão em guerra. Vizinhos, você está em guerra com o seu vizinho, você está em guerra com as pessoas. E a palavra de Deus para você hoje é: você precisa usar mais doçura. Vai tirando, Jesus, todo o ódio do coração. Vai, Senhor, tirando toda a mágoa do coração. Vai tirando, Senhor, toda a ira.
Dai-nos uma doçura, Senhor, dai-nos mansidão, Senhor. Mas sozinho eu não posso mais, sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Diga, eu preciso de Ti, Espírito Santo, para amar mais, para ter mais doçura. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Então diga, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Hoje Deus te falou um pouquinho daquilo que Ele quer para você. Eu clamo sobre você a bênção de Deus. Eu clamo sobre você toda a graça do Espírito Santo. Sobre você e toda a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos aqui, quarta-feira que vem, às 22 horas, programa Som do Monte. É muito bom estar aqui com você. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser, vai, aquilo que Deus quer. Sozinho, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus